Imagine um político que jamais mentiu, nunca aumentou impostos e era amado por todos os seus eleitores. Parece uma utopia, certo? E se eu te disser que esse político realmente existiu? E que ele governou a sua cidade por 20 anos inteiros? O único detalhe: ele era um gato. Sim, você não ouviu errado. Hoje vamos contar a história inacreditável, mas completamente verdadeira de Stubbs, um gato ruivo que se tornou o prefeito de uma cidade no Alasca, transformando-a em uma atração mundial. Como é que um gatinho sem nome oficial conseguiu vencer as eleições contra candidatos humanos? E qual era o segredo por trás do seu sucesso político fenomenal? Fique conosco e descubra por que, às vezes, o melhor governante é aquele que tem patas e rabo. Você acha que isso é apenas uma anedota divertida? A verdade será muito mais surpreendente. Para entender toda a absurdidade e a genialidade desta história, precisamos viajar para o fim do mundo, para a pequena cidade de Talkeetna, no Alasca. Este lugar tem uma população de apenas cerca de 900 pessoas, perdido entre montanhas majestosas e a vida selvagem. Talkeetna é mais um posto avançado de turismo, um ponto de parada para alpinistas que sonham em conquistar o Monte Denali. A vida na cidade é lenta e tranquila, e todos se conhecem. Politicamente, Talkeetna tem o status de distrito histórico, o que significa que não possui uma administração municipal oficial e, consequentemente, não há um cargo de prefeito propriamente dito. As eleições para prefeito aqui sempre foram mais um gesto simbólico, uma forma de se divertir e de expressar uma opinião sobre os candidatos humanos, que, na opinião dos moradores, não eram, digamos, os melhores. Foi justamente nesse terreno fértil de insatisfação e senso de humor peculiar que nasceu a mais inusitada carreira política da história americana. O ano era 1997. Os moradores de Talkeetna estavam totalmente desiludidos com os candidatos a prefeito honorário da cidade. Nenhum deles inspirava confiança nem apresentava propostas realmente interessantes. Foi então que Lori Stack, a gerente da principal loja local, a Nagley's General Store, teve uma ideia inusitada e fez uma sugestão de brincadeira. Ela havia encontrado em uma caixa de gatinhos abandonados um adorável filhote ruivo, sem rabo, e imediatamente o nomeou candidato. Seu slogan de campanha era de uma genialidade simples: ele não vai aumentar impostos e não vai se intrometer na sua vida. Os moradores abraçaram a ideia de tal forma que escreveram o nome Stubbs em massa nas cédulas eleitorais. O filhote, batizado de Stubbs, em alusão à sua cauda curta, conquistou uma vitória esmagadora. O que começou como um protesto, uma mera brincadeira, ninguém poderia imaginar, definiria o destino e a imagem daquela cidade pelos próximos 20 anos. Estava inaugurada a era do prefeito Stubbs. Assim que foi eleito, o prefeito Stubbs ganhou seu gabinete oficial. Este era o mesmo armazém, o Nagley's General Store, onde ele tinha sido encontrado. O local era o coração da cidade, ponto de encontro dos moradores e primeira parada obrigatória para os turistas. Stubbs assumiu a posição de proprietário incontestável. Ele passeava com imponência pelos balcões, dormia sobre sacos de mercadorias ou direto no caixa, monitorando tudo o que acontecia. Sua jornada de trabalho era desregulada, consistindo basicamente em dormir, comer e socializar com o seu eleitorado. Qualquer morador ou visitante podia ir à loja e ter uma audiência pessoal com o prefeito, fazer um carinho, oferecer um petisco ou apenas admirar a sua realeza. Era o governo mais aberto e acessível que se poderia imaginar. Nada de horários de atendimento, secretários ou burocracia. Apenas contato direto com a população. E o povo adorou esse modelo de administração. Um dos rituais mais célebres do prefeito Stubbs era a sua bebida de todos os dias. Todas as tardes, depois do almoço, traziam-lhe um grande cálice de vinho, cheio de água com um toque de erva gateira. Este ritual tornou-se a imagem de marca do prefeito e uma verdadeira atração turística.
Imagine a cena. Num armazém antigo no Alasca, está sentado um gato ruivo e imponente, bebendo água de um cálice elegante com um ar totalmente aristocrático. Fotos e vídeos deste momento correram o mundo, consolidando a imagem de Stubbs não como um gato qualquer, mas como um verdadeiro sibarita e bom vivant. Este pequeno toque no seu retrato tornava-o ainda mais humano e divertido aos olhos do público. Ele não era apenas um prefeito, ele abraçou o papel, exibindo os maneirismos de um verdadeiro chefe que sabe o seu valor e aprecia a vida. Esta pequena detalhe transformou-o de um simples animal mascote num personagem carismático e marcante, cuja vida era fascinante de se acompanhar. A notícia do gato prefeito rapidamente ultrapassou os limites da pequena Talkeetna. Primeiro, os jornais locais do Alasca escreveram sobre ele, e logo em seguida, as emissoras de televisão nacionais aderiram à cobertura. Jornalistas de todo o país afluíram à cidadezinha para entrevistar o peculiar administrador. É claro que era a sua dona, Lori Stack, quem falava por ele, mas o centro das atenções era sempre o próprio Stubbs. Ele posava para as câmeras, esfregava-se nos microfones e agia como uma verdadeira celebridade. A sua história era tão positiva e fora do comum que se encaixava perfeitamente na pauta noticiosa, já cansada de negatividade e escândalos políticos. Stubbs tornou-se um símbolo de algo bom e genuíno. Ele era um político que não podia mentir ou roubar. Ele era apenas um gato adorável, e isso foi o suficiente para conquistar os corações de milhões de pessoas pelo mundo. A sua fama cresceu em progressão geométrica. O impacto de Stubbs na economia de Talkeetna é incalculável. A pequena cidade, que antes era conhecida apenas por um nicho restrito de alpinistas, transformou-se numa verdadeira meca turística. Pessoas do mundo inteiro planeavam as suas viagens ao Alasca de propósito, apenas para fazerem uma paragem em Talkeetna e conhecerem a lenda viva, o gato prefeito. O fluxo de turistas disparou. Na Nagley's General Store, que funcionava como o escritório de Stubbs, vendiam-se lembranças com a sua imagem. T-shirts, canecas, ímãs. Tudo isto garantia um rendimento estável para a cidade e para os seus habitantes. Sem nunca ter assinado um decreto ou aprovado uma única lei, Stubbs fez mais pela economia de Talkeetna do que qualquer político humano jamais sonharia. Ele tornou-se a marca viva de Talkeetna, o seu maior patrimônio e a campanha de marketing mais eficaz que não custou um único cêntimo aos cofres da cidade. É claro que surge uma pergunta pertinente. Afinal, como é que o Stubbs realmente administrava a cidade? Evidentemente, ele não tomava nenhuma decisão administrativa de fato. Todo o poder e a gestão de verdade ficavam a cargo da Assembleia de Moradores e da Câmara de Comércio da cidade. Mas o papel de Stubbs era muito mais importante do que meramente assinar papéis. Ele era uma espécie de bússola moral, o símbolo da união e do orgulho de Talkeetna. Quando surgiam disputas ou desentendimentos, as pessoas costumavam perguntar na brincadeira: o que será que o prefeito Stubbs diria sobre isso? E essa piada ajudava a aliviar a tensão. A sua presença lembrava a todos que a política nem sempre precisa ser sinônimo de sujeira e intriga. Às vezes, ela pode ser algo simples, honesto e bem, fofinho. Ele unia as pessoas pelo simples fato de existir. E essa era a sua verdadeira função de gestão. A carreira de Stubbs, como a de qualquer político de destaque, também teve seus próprios escândalos e momentos de perigo. Certa vez, um grupo de adolescentes atirou nele com uma arma de pressão. Felizmente, o prefeito não se feriu gravemente, mas o incidente chocou toda a cidade. Os infratores foram rapidamente identificados e receberam a devida punição. Mas o episódio mais dramático de sua vida aconteceu em 2013. Stubbs foi atacado por um cachorro de grande porte. Ele sofreu ferimentos gravíssimos, uma fratura no externo, um pulmão rompido e feridas profundas. Sua vida estava por um fio. Os veterinários tiveram que realizar uma cirurgia complexa,
Toda a cidade, e até mesmo seus admiradores pelo mundo, acompanhavam as notícias sobre sua saúde com a respiração suspensa. Uma campanha de arrecadação de fundos foi organizada para custear seu tratamento, e as pessoas não hesitaram em doar dinheiro para salvar seu amado prefeito. Felizmente, Stubbs provou ser um verdadeiro guerreiro. Ele sobreviveu e, após uma longa recuperação, retomou as suas funções. Esse ataque só serviu para consolidar ainda mais o seu estatuto lendário. Ele deixou de ser apenas um prefeito, tornando-se um herói que sobreviveu a uma agressão. O seu retorno ao escritório, na loja Nagleys, transformou-se numa verdadeira festa para toda a Talkeetna. As pessoas enchiam-no de presentes e petiscos, enquanto a imprensa voltava a aclamar o inabalável gato político. O incidente revelou o quão profundamente os moradores da cidade e os seus fãs ao redor do mundo estavam ligados ao seu líder felino. Ele não era apenas um mascote, ele era considerado um membro da família por todos em Talkeetna. A sua resiliência e a sua tremenda vontade de viver inspiravam e conquistavam um respeito ainda maior. Com a explosão das redes sociais, a popularidade de Stubbs atingiu um novo patamar global. Ele ganhou uma página oficial no Facebook, que rapidamente angariou dezenas de milhares de seguidores de todos os continentes. Pessoas deixavam milhares de comentários, enviavam cartas e até postais de todas as partes do planeta. Seus donos publicavam regularmente fotos e novidades da vida do prefeito, detalhando sua rotina. Ora ele estava inspecionando uma nova remessa de produtos, ora descansava tranquilamente ao sol, ora recebia turistas estrangeiros. Stubbs foi um dos primeiros animais influenciadores, muito antes de o conceito se popularizar. Ele provou que, para ser famoso, não é preciso ter voz. Basta ser autêntico e ter carisma, algo que ele tinha de sobra. Muita gente pode achar que a história de Stubbs é apenas um caso isolado ou uma mera curiosidade. No entanto, o fenômeno dos animais na política está longe de ser incomum. Em diversas partes do mundo, outros bichos já foram eleitos para cargos simbólicos. Por exemplo, na pequena cidade de Cormorant, em Minnesota, o cão Duke foi eleito prefeito várias vezes, e em Sharon, Vermont, a cabra Lincoln também ocupou o posto de prefeita honorária. Essas histórias revelam uma tendência geral. As pessoas estão esgotadas da política tradicional e buscam em seus líderes honestidade, simplicidade e sinceridade. Os animais se encaixam perfeitamente nesse papel. Eles não podem ser corrompidos e não fazem promessas vazias. Eles simplesmente existem, trazendo alegria e uma dose de positividade. Stubbs se tornou o exemplo mais notável e duradouro dessa tendência, elevando o padrão para todos os seus sucessores. Mas afinal, qual era a personalidade desse político tão notável? Segundo os seus donos e os habitantes da cidade, Stubbs era um gato de temperamento forte. Ele podia ser carinhoso e amigável, deixando os turistas fazerem-lhe festas, mas sabia também impor o seu autêntico poder de prefeito. Se alguma coisa o desagradasse, ele podia chiar ou simplesmente se afastar de forma bem demonstrativa. Não gostava de ser pego ao colo sem permissão, e fazia questão de deixar bem claro quem era o chefe. Alguns o descreviam como um pouco caprichoso e exigente, tal como convém a uma verdadeira celebridade. Ele sabia perfeitamente o seu valor e exigia o devido respeito. Era exatamente essa mistura de charme e independência que o tornava tão cativante. Ele não era apenas um gatinho de colo. Era uma personalidade que tinha de ser levada a sério. É fundamental entender que Stubbs não era só um gato. Ele era o verdadeiro símbolo do espírito de Talkeetna. Esta cidade sempre foi conhecida pelos seus habitantes independentes e um pouco excêntricos. Os moradores do Alasca estão habituados a depender de si próprios e a lidar com as formalidades com bom humor. A eleição de um gato para prefeito foi a expressão ideal desse espírito. Foi a forma deles de dizer ao resto do mundo: vivemos pelas nossas próprias regras, valorizamos o senso comum e o bom humor,
mais do que slogans políticos vazios. Stubbs tornou-se o seu estandarte, a personificação viva da sua filosofia. Ao olhar para o seu gato prefeito, cada morador de Talkeetna sentia orgulho da sua cidade pequena, mas única e independente. Ele era o seu talismã e o guardião da identidade local. Nos 20 anos de seu mandato, Stubbs conheceu uma quantidade enorme de pessoas. Milhares de turistas passaram pelo seu escritório na loja. Ele viu mais gente de diferentes países do que muitos diplomatas profissionais. E ele conseguia se comunicar com todos. Para interagir com ele, não eram necessários tradutores. Um simples afago ou uma palavra carinhosa eram compreendidos por qualquer um. Ele se tornou uma espécie de embaixador da paz e da bondade. As pessoas que viajavam para Talkeetna apenas para ver o gato prefeito voltavam para casa com um sorriso no rosto e memórias calorosas. Num mundo repleto de conflitos e desentendimentos, a história de Stubbs era como um sopro de ar fresco. Ela nos lembrava de que existem coisas simples e universais capazes de unir as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, idioma ou convicções políticas. Com o passar dos anos, o prefeito Stubbs foi envelhecendo. O seu estilo de vida, antes tão ativo, deu lugar a uma rotina mais tranquila e regrada. As aparições públicas tornaram-se cada vez mais raras, pois ele preferia descansar em casa. A saúde dele começou a piorar, um resultado natural da idade e, claro, das sequelas daquele famoso ataque. Os moradores de Talkeetna lidavam com o envelhecimento do seu líder com muita compreensão e carinho. Eles continuavam a considerá-lo seu prefeito, mas já não exigiam a sua presença constante no local de trabalho. Ele havia conquistado o seu merecido descanso. Nos seus últimos anos de vida, ele passava a maior parte do tempo em família, rodeado de amor e cuidado. A sua carreira pública estava a chegar ao fim, mas a sua lenda já era imortal. Ele tinha cumprido a sua missão e podia agora retirar-se tranquilamente para uma reforma merecida. O coração do prefeito Stubbs parou no dia 20 de julho de 2017. Ele nos deixou pacificamente enquanto dormia, aos 20 anos e 3 meses de idade. Foi o fim de uma era para Talkeetna. A notícia do seu falecimento espalhou-se instantaneamente pelo mundo. As maiores agências de notícias internacionais publicaram obituários dedicados ao gato prefeito. Nas redes sociais, as pessoas compartilhavam memórias e fotos com Stubbs, estendendo suas condolências aos moradores de Talkeetna. Foi uma reação sem precedentes à morte de um animal. Ficou claro que Stubbs não era apenas uma celebridade local. Ele era um fenômeno mundial, um símbolo de algo puro e bom, que faz tanta falta no mundo moderno. A cidade mergulhou em luto pelo seu governante mais honesto e querido. O legado de Stubbs perdura mesmo após a sua partida. Ele transformou Talkeetna de forma indelével. Colocou esta pequena cidade no mapa mundial, conferindo-lhe uma identidade verdadeiramente singular. A história do gato prefeito virou folclore local, uma narrativa que será recontada por inúmeras gerações. Ele provou que até a ideia mais excêntrica pode alcançar um sucesso estrondoso, contanto que venha do coração. Stubbs não nos deixou leis ou decretos, mas sim algo muito mais valioso. Um sentido de comunidade, orgulho e, claro, notoriedade mundial. A sua memória está imortalizada em souvenirs, artigos de imprensa e nos corações de milhares de pessoas a quem ele proporcionou um sorriso. Ele se tornou uma verdadeira lenda, e a sua história é um belo lembrete de que grandes feitos nem sempre exigem discursos pomposos ou soluções complicadas. Após a morte de Stubbs, a questão do sucessor se tornou inevitável. A família com quem Stubbs vivia anunciou que outro dos seus gatos, Denali, poderia assumir o cargo honorário. Denali, que possui o mesmo caráter forte e independente do seu antecessor, tornou-se rapidamente o candidato não oficial ao posto. Embora nenhuma eleição formal tenha sido realizada, muitos habitantes de Talkeetna o aceitaram imediatamente como o novo líder simbólico.
Claro, substituir uma lenda como Stubbs é uma tarefa impossível. Mas o surgimento de um sucessor provou que a tradição, estabelecida há 20 anos, permanece viva. Talkeetna não tem intenção de regressar às eleições chatas com candidatos humanos. O espírito de Stubbs e a sua abordagem única à política continuam a moldar a vida desta cidade extraordinária. Podemos tirar alguma lição da história de Stubbs? Sem dúvida. Esta história está longe de ser apenas uma anedota curiosa. É, na verdade, um forte e poderoso comentário social. Ela reflete a profunda desilusão da população com o sistema político atual. Quando as pessoas elegem um gato, o voto não é a favor dele, mas sim contra a mentira, a hipocrisia e a corrupção que observam nos políticos humanos. Stubbs se tornou o símbolo de uma terceira via, uma alternativa que propunha honestidade e simplicidade. A sua governança foi uma espécie de experimento social, mostrando que, para a prosperidade de uma comunidade, às vezes, é mais crucial ter um símbolo unificador do que um líder formal. Ele era o político ideal, precisamente por não ser um político de verdade. O fenômeno da popularidade de Stubbs também revela muito sobre a psicologia humana. Afinal, as pessoas anseiam por heróis e histórias inspiradoras. Num mundo saturado de más notícias, a narrativa de um gato que se tornou prefeito e trouxe prosperidade à sua cidade funciona como um verdadeiro bálsamo para a alma. É uma prova de que a bondade, o humor e o pensamento fora da caixa podem, sim, vencer o cinismo e a apatia. Stubbs não resolveu problemas globais, é claro, mas ele tornava o mundo um lugar ligeiramente melhor, apenas por ser quem ele era. Ele recordava as pessoas das alegrias simples, do calor, do conforto e do amor incondicional. E talvez este seja o grande segredo da sua longevidade política e do carinho popular. Ele deu às pessoas exatamente o que mais lhes faltava: esperança e um bom motivo para sorrir. No final das contas, a história de Stubbs é um verdadeiro hino ao absurdo e ao poder da comunidade. Ela prova que, às vezes, as ações mais ilógicas e insanas podem levar aos resultados mais extraordinários. Os moradores de Talkeetna, ao escolherem um gatinho como seu líder, não estavam apenas fazendo uma piada. Eles criaram uma lenda singular que enriqueceu a vida deles e tornou a sua pequena cidade famosa no mundo inteiro. Stubbs não deixou memórias ou um testamento político. O seu legado é visto nos sorrisos dos turistas, na prosperidade econômica da cidade e numa memória afetuosa nos corações de milhões de pessoas. Ele foi um gato que se tornou prefeito por acaso, mas que virou lenda de propósito. E o seu governo de 20 anos permanecerá para sempre como uma das páginas mais brilhantes e surpreendentes na história da política mundial. E assim, terminamos a inacreditável saga de Stubbs, o felino que governou uma cidade por mais tempo do que muitos presidentes e primeiros ministros. A sua história não é apenas uma curiosidade bizarra, é um verdadeiro fenômeno que nos convida à reflexão. O que começou como uma brincadeira e um ato de protesto, rapidamente se tornou um poderoso motor para a economia local, um símbolo de união para os moradores e uma fonte de alegria para o mundo inteiro. Ele sobreviveu a tentativas de atentado, virou uma estrela da mídia internacional e provou que, para governar bem, não são necessárias promessas vazias. Basta ser honesto, ter muito pelo e estar sempre pronto para uma boa soneca. Stubbs nos mostrou que a política pode ser diferente, sem intrigas, sem corrupção e sem mentiras. Talvez o mundo precise de mais líderes assim. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se você gostou da história do prefeito Stubbs, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, para não perder outras histórias incríveis. E agora, a pergunta que fica para você. Na sua opinião, qual animal seria o melhor prefeito para a sua cidade? Escreva as suas ideias mais criativas nos comentários. Vamos conversar sobre isso.